A ação de graças obtém o Espírito. Ele uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais, e bendizendo ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. A casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 5, 13, 14. O dia mais mencionado parece ter sido o dia dos dias. Parece o dia de Pentecoste nos tempos do Velho Testamento, um tipo de todos os gloriosos dias de derramamento do Espírito já ocorridos no mundo, um antegozo daquele glorioso dia quando Deus iria cumprir aquela admirável promessa que enche a alma de satisfação: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Meu muito amado rebanho, é desejo do meu coração e minha oração que este exato dia venha a ser tal dia entre nós, que Deus abra verdadeiramente as janelas dos céus, como fez com tempos idos, e derrame bênção tal que não haja espaço para recebê-lo. Observemos então como a ação de graças faz com que desça o Espírito de Deus, bendizendo e louvando ao Senhor. Sim, vocês têm as suas próprias palavras, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Foi dessa maneira que as pessoas se envolveram quando desceu a nuvem e encheu a casa. Elas tinham sido envolvidas em numerosos outros deveres muito sensibilizantes. Os levitas tinham trazido a arca do Monte Sião e a tinham colocado sob as asas dos querubins. Salomão e todo o seu povo tinham oferecido sacrifícios, ovelhas e bois em incontável número. Contudo, não veio resposta alguma do céu, mas quando os trombeteiros e os cantores se uniram no louvor e na ação de graças ao Senhor, quando eles levantaram sua voz dizendo: porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então as janelas dos céus se abriram, então a nuvem desceu e encheu todo o templo. Meu querido rebanho, estou profundamente persuadido de que não haverá nenhum derramamento do Espírito de Deus que encha a alma, arrebate o coração e lhe dê plena satisfação, enquanto não houver mais louvor e mais ação de graças ao Senhor. Permitam que eu ative o coração de vocês para o louvor. Os crentes devem louvar a Deus pelo que Ele é em si mesmo. Os que nunca viram o Senhor não podem louvá-lo. Os que não vieram a Cristo nunca viram o Rei em sua formosura. E o homem não convertido nada vê de encantador em Deus. Ele vê beleza no céu azul, no esplendente sol, na terra verdejante, nas estrelas fulgentes, nos lírios do campo, mas não vê beleza em Deus. Ele não o vê nem o conhece. Por isso não há melodia nesse coração. Quando um pecador é levado a Cristo, é levado ao Pai. Jesus deu-se por nós para nos levar a Deus. Oh, que visão irrompe sobre a alma, o Deus infinito, eterno, imutável. Sei que alguns de vocês foram levados a contemplar essa visão. Oh, louvem-no, então pelo que Ele é, louvem-no por sua santidade pura e deleitável, que não suporta a visão de nenhum pecado. Clamem como os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Louvem-no por sua sabedoria infinita, porque Ele conhece o fim desde o começo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Louvem-no por seu poder, porque toda a matéria e toda a mente estão em suas mãos. O coração do rei, o coração do remido e o coração do pecador estão todos em suas mãos. Aleluia! Pois o Senhor Deus onipotente reina. Louvem-no.
por seu amor, pois Deus é amor. Alguns de vocês já estiveram no mar. Quando fora do alcance da vista da terra, vocês se levantaram no alto da proa do navio e olharam por todos os lados à sua volta. E o que viram foi um imenso círculo do oceano, sem nenhum limite. Assim é estar em Cristo, justificado, e contemplar o amor de Deus, um oceano imenso ao seu redor, sem fundo e sem costa. Louvem-no pelo que Ele é. O céu será todo louvor. Se vocês não puderem louvar a Deus, nunca estarão lá. O Senhor tem feito muito por mim. Desde que partimos e viajamos, estávamos para perecer nas águas, mas o Senhor salvou o navio. Uma e outra vez corremos riscos de pestes. Todas as noites ouvíamos o choro dos que pranteavam seus mortos, e todavia nenhuma peste se aproximou da nossa habitação. Repetidas vezes corremos o perigo de cair nas mãos de salteadores. A arma do malfeitor homicida foi apontada contra nós, mas o Senhor deteve sua mão. Estive às portas da morte desde que partimos. Dos que me viram, nenhum acreditava que eu estaria aqui hoje. Ele curou as nossas enfermidades e me trouxe de volta mais uma vez para mostrar a vocês as insondáveis riquezas de Cristo. Tenho, pois, motivo para louvá-lo, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor fez muito por vocês desde que partimos. Meus olhos se encheram de lágrimas quando os deixei, pois eu pensava que ele o tinha feito em sua ira. Eu achava que o que estava acontecendo era ira contra mim e que era ira contra vocês, mas agora vejo que tudo era amor, era tudo misericórdia para com a indignidade de vocês e para com a minha indignidade. O Senhor lhes deu o meu caro irmão para cuidar das suas almas, e muito melhor que isso, dar-lhes um homem seria uma dádiva pobre. Ele lhes deu o seu Espírito Santo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvem-me, ó povo meu, pois Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porventura, alguns de vocês não são tições tirados do fogo? Vocês estavam nas chamas, as dores do inferno realmente os estavam dominando. Vocês tinham o inferno dentro do coração. O inferno ansiava por recebê-los, mas o Senhor os tirou do fogo. Vocês não lhe vão dar louvor? Não há alguns de vocês que, quando parti, deixei cegos, surdos, mudos e mortos? Vocês não viam beleza naquele que é mais belo que os filhos dos homens? Não viam glória em Emanuel, Deus que se manifestou em carne? Mas, segundo a linguagem do Senhor, vão lavar-se no tanque de Siloé, e embora tenham sido cegos, agora veem. Louvem aquele que realizou tal feito. No céu, Deus é louvado por tudo isso. Digno é o Cordeiro que foi morto. Será que vocês não dão louvor por Jesus, por todo o seu amor, pelo Pai, pelo Espírito? Alguns de vocês não podem cantar. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os que foram comprados da terra. Alguns de vocês estão piores do que quando eu os deixei. Vocês têm resistido a mim. Vocês têm resistido a meu irmão. E pior ainda, vocês têm resistido ao Espírito Santo. Vocês continuam negligenciando a oração. Ainda estão sem Cristo. Há almas infelizes, almas não redimidas, não renovadas. Lembre-se de que será muito tarde para aprenderem a louvar quando morrerem. Vocês devem começar agora. Vou lhes contar o que uma vez uma boa irmã na fé me disse antes de morrer. Ela quis que todos os seus criados entrassem, e então disse solenemente: não há nada senão Cristo entre mim e o choro, o gemido e o ranger de dentes. Se vocês não tiverem Cristo, não haverá então nada entre vocês e o choro, o gemido e o ranger de dentes. Vocês que não querem louvar a Cristo agora, logo vão gemer por causa dele. Jesus pediu aquela oração que só Deus pode fazer e que ninguém, senão Deus, pode responder. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão
hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Segue-se então a bênção. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. João 17, 22, 23. Filhos amados de Deus, unam os seus louvores. Não permitam que os corações de vocês voltem a separar-se. Um grande golfo os separa do mundo. Logo virá a ser um golfo infinito, mas vocês estão unidos uns aos outros pelo mesmo Espírito. Vocês foram escolhidos pelo mesmo livre e soberano amor. Vocês foram lavados pelo mesmo sangue precioso. Vocês foram cheios do mesmo Espírito bendito. Sejam um em seus louvores. Juntem-se num só brado. Digno é o Cordeiro que foi morto. Tu és digno de abrir o livro, tu és digno de reinar em nossos corações. E sejam fervorosos no louvor, ergam suas vozes, ergam seus corações no louvor. No céu eles ficarão cada vez mais altos. João ouviu o som de uma grande multidão. Depois era como o som de muitas águas, e depois como fortes trovões, clamando: Aleluia, aleluia. Lembro-me da observação feita por Edwards, de que era ao cantar os louvores, que o seu povo se sentia mais engrandecido, e de que era então que Deus era, em boa parte, adorado na beleza da santidade. Que seja assim entre vocês. Aprendam, caríssimos, a louvar Deus de coração, a cantar com todo o seu coração e com toda a sua alma no seio da família e na igreja reunida. Mas lembrem-se de que os seus louvores devem ser aspergidos com sangue e que só podem ser aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A nuvem encheu a casa. Essa nuvem era justamente a mesma que os conduzira através do Mar Vermelho e estivera diante deles durante 40 anos no deserto. Era uma coluna de nuvem durante o dia para dar-lhes sombra e protegê-los do calor. De noite era uma coluna de fogo para guiar Israel em seu caminho para o repouso prometido. E agora ela veio e encheu o Santo dos Santos e o santo lugar. Esse foi o maravilhoso efeito que se seguiu aos seus louvores unidos e ferventes. O próprio Deus desceu e encheu todas as câmaras da casa com a sua presença. Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Agora, meus diletos amigos, não vamos esperar que Deus responda às nossas orações ou que siga os nossos louvores com uma coluna de nuvem ou com uma coluna de fogo. Essas coisas eram apenas sombras. Agora recebemos a realidade, a substância. Se vocês tão somente se unirem em louvores unânimes e que venham do coração, estou persuadido de que Deus dará o seu Espírito para encher esta casa, para encher o templo espiritual de cada coração. Que glória será para os filhos de Deus! Não há alguns de vocês que vieram a Cristo e nada mais? Culpados, cansados, sobrecarregados, vocês acharam descanso, redenção por seu sangue e também o perdão dos pecados. Não parem ali. Não descansem no mero perdão. Clamem pela habitação do Espírito Santo, o Consolador. O perdão é apenas um meio para um fim. Vocês são justificados para serem santificados. Lembrem-se, sem santidade vocês nunca verão o Senhor, e sem essa habitação do Espírito vocês nunca serão santos. Não haveria alguns de vocês que estão gemendo sob um corpo de pecado e morte e clamando com o apóstolo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vocês não sentem o mal que pragueja os seus corações?
corações? Não sentem a força da sua velha natureza? Quantos há que, estando nesse estado, apoiam-se em si mesmos, confiam em suas próprias resoluções, tentam à força, por assim dizer, por abaixo os seus pecados pessoais? Mas aqui está o remédio. Clamem pela maré cheia do Espírito de Deus. Roguem-lhe que enche todas as câmaras e recâmaras dos seus corações. Os renovem no espírito da sua mente. Não seria verdade que há muitos cristãos frios, mundanos, cristãos que foram convertidos há muito tempo, mas que lamentavelmente retrocederam, pondo-se de novo sob o poder do mundo, ou do seu gozo frívolo, ou dos seus negócios, ou dos seus prazeres, ou do seu dinheiro, e pegaram os hábitos do mundo, seguindo os profundos sulcos do pecado? Trate de enxergar o que você necessita. Aquele que no princípio criou você à sua imagem pode criá-lo novamente. Você precisa de um Consolador todo-poderoso que habite em você. Somente Ele pode derreter seu coração de gelo e fazê-lo crescer no amor de Deus. Somente Ele pode encher seu ser de toda a plenitude de Deus. Acaso não há alguns que leem a Bíblia, porém que recebem pouca coisa dela? Você sente que ela não vai fundo em seu coração, que ela não fica com você durante a semana, e como a semente lançada à beira do caminho, facilmente arrancada. O que se requer é simplesmente que lhe seja derramado o Espírito, para que ele esconda a palavra em seu coração. Se você escrever com uma pena ou caneta seca sem tinta, não se produzirá nenhuma impressão no papel. Pois bem, os ministros são canetas e o Espírito de Deus é a tinta. Ore, rogando que a caneta seja cheia dessa tinta viva, que a palavra permaneça em seu coração, conhecida e lida por todos os homens, que você seja santificado por meio da verdade. Para os não convertidos, foi assim no dia de Pentecoste. O Espírito veio primeiro sobre o pequeno grupo de discípulos e depois sobre os 3.000. Por certo, vocês já viram os montes atraindo as nuvens e depois elas derramando aguaceiros nos vales. Assim, os filhos de Deus, com sua cabeça dentro do véu, obtêm o Espírito de Deus em plenitude e distribuem a bênção a todos os que estão ao seu redor. Vocês certamente já viram uma alta árvore ou a agulha de uma torre captar um raio e conduzi-lo ao solo. Assim, o fogo do Espírito de Deus vem primeiro sobre as árvores da justiça, e delas desce às almas mortas que estão ao redor delas. Uma palavra às almas mortas: fiquem perto dos filhos de Deus num tempo como este. Não se separem deles, não zombem deles. Pode bem ser que vocês recebam a graça de Deus por meio deles. Meus caros irmãos, por amor das almas mortas que estão ao seu redor, por amor desta grande cidade cheia de iniquidade, por amor da nossa terra, cheia de formalidade e de hipocrisia, unam-se na oração, unam-se no louvor e provenham o Senhor, se Ele não vai derramar uma bênção, não só por amor de si mesmos, mas por amor dos que perecem ao redor de vocês. Lutemos em oração por um tempo de maior plenitude da ação do Espírito, do que jamais se viu até hoje na Escócia. Os sacerdotes não podiam ministrar. Antes de baixar a nuvem, sem dúvida, os sacerdotes estavam todos ocupados queimando incenso e oferecendo sacrifícios. Mas quando a nuvem baixou, eles só podiam extasiar-se e adorar. Assim será quando o Senhor der muito do seu Espírito. Ele deixará evidente que não se trata de obra de homem. Se ele desse só um pouco, os ministros começariam a pensar que sua mão tem alguma parte nisso. Porém, quando o Senhor enche a casa, ele deixa claro que o homem não tem parte nenhuma nesse trabalho. David Brainerd dizia que quando Deus despertava toda a sua igreja de índios, ele ficava extasiado e sentia que ele mesmo não era nada, que era só Deus que estava agindo. É isso, diletos amigos, que desejamos, e é por isso que oramos, que o Senhor
o Espírito desça pessoalmente e com seu poder absoluto rasgue o véu do coração de vocês. Convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Que Jesus tome o seu cetro, rompa em vocês o coração endurecido e receba toda a glória, que possamos bradar: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória.